Boa noite a todos. Vamos dar início a essa nossa segunda aula, nossa segunda reflexão sobre a verdadeira devoção à Virgem Maria, começando a nossa reflexão com a oração que a gente sempre faz, para que assim a gente possa, sempre pedindo a intercessão à Virgem Maria e também, receber as graças necessárias para que assim a gente possa interiorizar e depois colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão, vamos como que ir adentrando mais ainda a esses grandes ensinamentos de São Luís, que São Luís traz do Tratado da Verdadeira Devoção. E é claro, o tratado está sendo para nós como que uma base para que a gente possa adquirir esse melhor discernimento sobre o que é uma devoção à Nossa Senhora, e o que ela nos propõe diante daquilo que é a nossa própria caminhada de perseverança nessa terra para alcançarmos o reino dos céus. Hoje nós vamos, na última semana, nós vimos sobre o que é uma devoção, sobre aquelas formas ali de manifestação da devoção diante dos cultos a Deus, do culto à Virgem Maria, aos santos e aos anjos e aos lugares e objetos que foram de alguma forma consagrados ou foram imposto ali uma bênção, algum tipo de consagração ali, uma expressão do próprio poder de Deus naqueles objetos e lugares. E hoje nós vamos ver, vamos adentrando também sobre aquilo que é os fundamentos da verdadeira devoção. Na última semana também, juntamente com o que era a devoção, nós víamos também o primeiro capítulo do tratado que falava sobre a necessidade da devoção à Virgem Maria. E hoje nós vamos fundamentar essa necessidade, trazer aqui algumas verdades fundamentais sobre a devoção à Santíssima Virgem Maria. E o segundo capítulo do tratado, ele fala justamente disso, sobre essas verdades. São Luís, ele vai nos trazer 5 verdades essenciais, para que a gente possa ir como que ir adentrando ao entendimento dessas verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. Então vamos começar, a primeira verdade fundamental é que Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Então essa é a primeira verdade, Jesus como fim último da devoção à Virgem Maria. Então, toda devoção à Nossa Senhora, ela necessariamente tem que nos levar a Jesus Cristo. Uma devoção que não leva a Jesus Cristo, ela deixa de ser uma devoção e pode se tornar até uma idolatria. É muito perigoso isso, por isso que é essencial a gente ter essa consciência, que toda devoção à Virgem Maria, ela tem que nos levar a Jesus Cristo. Ela tem que, necessariamente, fazer com que o nosso amor por Cristo aumente cada vez mais, para que a gente possa cada vez mais amá-lo, adorá-lo, servi-lo e, é claro, estar cada vez mais unido a Cristo, para que assim nós possamos perseverar nessa grande comunhão de mistérios também com Ele. Essa é a primeira verdade que é essencial. Por isso que nós vemos lá, como que a Virgem Maria, se a gente olhar nas bodas de Caná, na passagem de João capítulo 2, versículo 5, nós vamos ver lá, que a gente chama o grande mandamento de Maria, Maria, ela nunca traz as coisas para ela. Maria, ela sempre, é claro, quando ela atrai a ela, é sempre para levar a Jesus Cristo, seu Filho, para que o seu Filho nos leve ao Pai do céu, sempre assim, E nessa passagem de João, capítulo 2, versículo 5, Maria diz ali, vai dizer aos serventes, lá nas bodas de Caná, fazei tudo aquilo que ele vos disser. Então,
esse é o grande mandamento da Virgem Maria, né? De sempre nos ensinar a fazer tudo aquilo que Jesus Cristo nos disser. Por isso que, necessariamente, toda devoção à Virgem Maria, ela precisa, e principalmente essa, né, que São Luís aqui, né, está expressando, toda devoção à Virgem Maria, ela precisa necessariamente levar a Jesus Cristo. Ela tem como fim último sempre Jesus Cristo, nosso Senhor. A segunda verdade, ela nos diz, São Luís ele vai dizer, né, que pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. E o que quer dizer isso, né? É que diante da nossa cultura, da nossa sociedade, esse termo escravo é muito pesado, é muito pejorativo para nós, né? Mas São Luís ele não está querendo usar esse termo, né, diante daquilo que era, né, a experiência de escravidão da antiguidade, mas ele está querendo usar o termo para se remeter àquilo que é o verdadeiro significado desse termo. Então isso é muito importante, né? Nessa parte do tratado, do segundo capítulo, onde ele fala da segunda verdade, São Luís ele vai trazer esse termo, né, de sermos escravos de Jesus, né? Escravos de Maria. Mas o que quer dizer isso, né? O que quer dizer essa ideia aí, né, que São Luís está querendo nos trazer sobre a escravidão? E é claro, né, nós já vimos na outra aula, né, que São Luís propõe o que? Uma escravidão de amor. Isso aqui é essencial, né? Uma escravidão de amor a Nosso Senhor através da Virgem Maria. Então é sempre muito importante ter essa consciência, né? Essa escravidão de amor a Nosso Senhor através da Virgem Maria. E para que a gente possa entender esse termo aqui, né, escravo, né, a gente tem que entender algumas coisas importantes, né? Vou até passar aqui para cima. Que vai ficar melhor da gente entender, né? O termo escravo. O termo escravo, ele remete a algumas coisas importantes, né? Primeiro, né, esse termo escravo, né, diante daquilo que é a essência, né, do significado desse termo, né, a gente tem que entender, né, porque São Luís ele não está usando de uma forma pejorativa esse termo, mas sim, né, uma forma que né, a gente pode dizer, né, que é uma forma onde ele está exaltando, né, esse termo diante daquilo que são as qualidades que esse termo traz implícitos em si. Então, São Luís ele vai, né, nos chamar a atenção, né, sobre essa consagração de escravidão de amor, mas nos dando a entender o que, né, que o termo escravo ele remete primeiro a uma dedicação, depois é uma união íntima. Em terceiro lugar, é uma consagração. E depois uma dependência. Só para a gente entender isso aqui, né? É uma dedicação por quê, né? Aí vamos lá, né, para a reflexão histórica, né? O escravo, historicamente, né, a gente via lá que era o quê, né? Alguém que que tinha, né, assim, né, uma certa submissão, uma total submissão ao seu senhor. E é claro, essa submissão fazia o quê, né? Fazia com que o escravo ele tivesse uma dedicação exclusiva ao seu senhor. Então isso é importante, né? Então o termo escravidão que São Luís está querendo aqui, né, nos mostrar, né,
como que ele está querendo aqui, né, nos dar a entender, é justamente isso, né? Quando nós nos tornamos escravos de Jesus Cristo através, né, da Virgem Maria, escravos da Virgem Maria, por conta dessa união de mistérios, em nós, o que, né, é necessário, né, que a gente tenha essa dedicação exclusiva a Jesus Cristo. Então, essa é a primeira coisa importante, né? Essa dedicação exclusiva. Depois, a união íntima, porque, né, o escravo, ele tinha, né, essa unidade com o seu Senhor, né, diante daquilo que era diante daquilo que era a vontade do seu Senhor. Tem até um salmo, né, que vai dizer, né, que o escravo, a escrava, o escravo está sempre fito com os olhos nas mãos do seu Senhor, né? Isso quer dizer o quê? Na vontade do seu Senhor. Assim também, né, as escravas estão sempre com os olhos fitos nas mãos de sua senhora, na vontade de sua senhora. E isso remete-se ao quê, né? A uma união íntima, né? Uma comunhão, né, entre essas duas pessoas. Também assim conosco, né? Quando nós nos tornamos, né, esses escravos, né, por amor, né, escravos de amor, né, a Jesus Cristo, a Maria, né, através de Maria, o que acontece é o quê, né? Uma união íntima, né, com o próprio Cristo, né? Por quê? Porque essa união íntima, ela se dá na medida em que nós vamos participando da vida do próprio Deus, né, da vida do próprio Cristo. E é claro, né, através da Virgem Maria, né, Maria que está, né, unida a Deus de corpo e alma no céu. Quanto mais aproximamos de Maria, mais nós nos aproximamos de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E muito mais união nesses mistérios, né, essa união íntima nesses mistérios, nós teremos. Depois, né, o termo, né, aí, né, escravidão, né, ou escravo, né, remete-se também uma consagração. Aqui, já no âmbito religioso, né? Porque, né, a palavra consagrado, né, quer dizer o quê, né? Que seria cum sacro, né? Com o sagrado, né? Então, quando nós nos tornamos escravos de Jesus por Maria, nós nos autoconsagramos. Por quê? Porque nós nos tornamos com o sagrado, né? Com o próprio Deus, né? Isso tem a ver o quê, né? Em fazer a vontade do próprio Deus, né? Então, assim, buscar, né, fazer, né, como Maria fez, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, é essencial também de entender isso, né? Depois, a dependência, né? É claro, né, na reflexão histórica, o escravo, ele era o quê? É sempre dependente do seu senhor, né? Por quê? Porque ele não pode fazer aquilo que quer, ele não pode alcançar nem o que quer sem aquilo que é, né, a vontade do seu próprio Senhor, né? Assim também, né? Então, quando nós vamos adentrando nesse mistério da devoção à Virgem Maria, dessa devoção e principalmente dessa consagração, né, de escravidão, de amor, nós vamos, né, como que entrando mais ainda nessa dependência de Deus, né? Vivendo melhor ainda essa dependência de Deus. E essa dependência de Deus, ela faz o quê, né? Ela faz com que a gente confie mais em Deus, né? Então isso é essencial para a nossa vida, né? Então, para que a gente possa entender isso aqui, né? O que seria essa escravidão de amor, né? Para que a gente não entre, né, numa má interpretação do termo, né? Principalmente porque para a gente é um termo que é pesado, é um termo que é usado muito de forma pejorativa e foi, né, usado de forma muito pejorativa. Então a gente precisa entender bem isso, né, para que a gente não entenda essa escravidão como a escravidão que, assim, né, historicamente os povos viveram, né, a nossa terra aqui também viveu, né, e assim como outros lugares também viveram. Então é muito importante a gente entender isso, né? São Luís vai até nos dar, né, a partir dessa reflexão, né, da segunda verdade sobre a escravidão de amor, ele vai até nos fazer uma diferenciação, né, sobre o termo servo e o termo escravo. Ele vai fazer essa diferenciação, né, dizendo que, né, o servo é aquele que presta um serviço por um determinado tempo. Então, ele presta um serviço por um determinado tempo.
O escravo não, o escravo ele está ali, né, prestando um serviço, né, mas ele está ali servindo a todo momento, né, ele não tem um momento dele próprio, né, porque ele está todo dedicado, né, ele está todo dedicado ao seu Senhor, né. Então, quando São Luís ele está nos chamando a atenção sobre essa ideia de escravidão aqui, de ser escravo de Jesus Cristo, por Maria, ele está falando justamente sobre isso, né? Que a nossa dedicação precisa ser total. O que quer dizer isso, né? Não tem como a gente querer ser religioso só no momento, né, ali, né, da missa, ou no momento de um grupo, de uma reunião de grupo, e no nosso trabalho, e na nossa casa, e na nossa escola, e nos ambientes que nós frequentamos. Nós precisamos também ser religiosos, senão nós seremos servos, né? Trabalharemos muito para Deus, faremos muitas coisas para Deus, mas e nos momentos que a gente precisa, né, que a gente não está, né, assim, naqueles momentos no ambiente, né, de Deus, né, podemos dizer assim, na igreja, ou então num grupo, ou então numa reunião de grupo, e nesses momentos, né, o que nós estamos sendo? Nós estamos sendo servos ou escravos de Deus, né? Dedicados totalmente ou dedicados parcialmente a Deus. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? Porque a nossa consagração batismal, ela nos inseriu na vida de Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vive 24 horas a nossa vida em Deus. E precisamos viver assim, né? Não só em alguns momentos, mas em todo momento nós precisamos, né, estar vivendo essa nossa vida em Deus. Por isso que São Luís ele vai trazer essa diferenciação, né, do servo e do escravo, né, que é diferente. O servo, como dizia, né, ele presta um serviço durante um determinado tempo e ainda espera uma recompensa, um salário por aquilo que ele faz. O escravo não. O escravo ele faz tudo, assim, ele está 24 horas dedicados ao seu Senhor e ele não espera recompensa. E é claro, né, diante daquilo que é a nossa prática, né, de devoção à Virgem Maria e, é claro, a Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente entende que aquilo que a gente faz nessa terra, a gente não precisa ficar esperando recompensa, porque a grande recompensa é o reino dos céus, é a vida eterna. Então, a grande recompensa virá depois, né? E é essa que a gente precisa estar esperando, não uma recompensa nessa terra, né? E São Luís também, explicando ainda esse termo escravidão, ele vai até dizer uma coisa bem interessante. Por quê? Porque ele fala em relação a Deus. Toda a criação é escrava de Deus. É escrava de Deus porque Deus criou tudo. E tudo só existe e subsiste pelo ser de Deus. Então isso é interessante também, né? E ele vai até usar lá, né? Tudo, assim, né? Ele pode, essa consagração ou essa escravidão, ela pode ser por natureza, ela pode ser por constrangimento ou pode ser por livre vontade, né? Então, assim, por natureza, tudo que existe é escravo de Deus, né? Por quê, né? Porque tem, né, em sua essência, né, aquilo que são as perfeições de Deus e manifestam justamente isso aqui, né? Essa dedicação, essa união, essa consagração, essa dependência, né? Só os anjos maus que não quiseram viver isso aqui, né? E é claro, os homens que se afastam da graça, que se afastam de Deus, infelizmente eles se afastam daquilo que é, né, a própria natureza, né, do ser humano, que é sim, né, essa escravidão, como dizia, não de forma pejorativa, mas dessa forma, né, aí, né, construtiva, né, apreciativa. Então é muito importante a gente ter consciência disso. E por isso que São Luís ele vai falar, né, sobre essas 3 formas de escravidão, né? Vou botar aqui, né, as 3 formas de escravidão. A primeira, por natureza. A segunda, por constrangimento. E a terceira, por livre
vontade. Então é importante isso, né? Por constrangimento, assim, né? Por toda a natureza, tudo aquilo que por tudo aquilo que foi criado, né? Deus criou tudo, né? Se tudo que Deus criou, né, por natureza é escravo de Jesus, é escravo, né, de Deus, assim, né, porque tem essa dedicação, essa dependência, né, a Deus, né, aqueles que não seguem a Deus, né, os demônios, os infiéis, aqueles que não seguem, né, a Deus, eles ainda são, né, porque são criaturas, ainda são escravos por natureza, porque o seu ser depende de Deus, mas eles são também escravos por constrangimento. Então isso é interessante também, né? E por livre vontade, né, São Luís, né, vai dizer, né, essa aqui é sim, né, aquilo que realmente, né, é a perfeita, né, escravidão, né? É aquela que nós escolhemos, é a que Maria, né, quis, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Também, né, se nós olharmos muito bem, falávamos em relação a Deus, mas em relação, né, aquilo que é a nossa própria relação com o sagrado, né, nós podemos, né, tem até uma passagem lá de Mateus, capítulo 19, Mateus capítulo 19, versículo de 11 a 12, se não me engano, esses dois versículos, né? É muito interessante aqui, né? Essa passagem fala lá, né? Jesus Cristo, né, vai dizer, né? Quem puder entender, entenda. E ele vai dizer lá, né? Há eunucos que nasceram assim, há outros, né, que foram feitos, e há outros ainda que se tornaram por livre vontade. E aí ele vai dizer novamente, né, quem puder entender, que entenda, né? Então isso é importante também, né? É claro, isso remete à vida consagrada, mas é propriamente isso aqui, né? Porque, né, há alguns, né, que nasceram, né, digamos assim, né, nasceram muito inclinados, né, à santidade, né? A gente vê isso, né, alguns santos que desde cedo, né, tem essa inclinação, né, a Deus. Outros, né, por diante, né, das suas quedas, né, ali, né, tiveram, né, ou foram, né, conduzidos, né, a uma vida de santidade, ou aqueles que por livre vontade, né, por ali, né, por amor ao reino dos céus, quiseram, né, se consagrar a Deus. Mas isso aqui também, né, remete-se àquilo que é, né, a própria escravidão de amor, né? Por quê, né? Porque nós podemos ter recebido aquela consagração a Nossa Senhora lá no dia do nosso batismo, como nós éramos crianças. E essa consagração lá, quando nós éramos crianças, ela tem uma eficácia muito grande, né? Diante de toda a nossa infância, do nosso crescimento e do nosso amadurecimento, né? Tanto humano como também espiritual. E é interessante, né, que e é claro, né, essa, né, por quê? Né? Porque a nossa natureza foi, né, ali pela graça do batismo, né, a nossa natureza foi ali, né, imposta uma bênção, né, uma graça divina, né, e é claro, né, essa dedicação, né, por constrangimento, né, por exemplo, as pessoas elas podem ir, né, entrar, né, numa consagração à Virgem Maria, né, por essa consagração, principalmente essa, né, aqui, né, como que propagada, né, por São Luís, através do que, né? Através de uma moda, né? Um modismo, né? Então vai lá, tá todo mundo fazendo a consagração, vai lá e faz a consagração, né? Então assim, né? Isso aqui também, né? Não é perfeito, né? Diante daquilo que é, né, a própria devoção à Virgem Maria, né? E naturalmente só aqueles, né, que por livre vontade sentem o desejo de se consagrar, esses sim estão, né, realmente, né, elevando essa consagração da escravidão de amor, né, a uma plenitude. Só assim, né, por livre vontade, essa verdadeira devoção, essa consagração a Nossa Senhora, a Jesus Cristo através de Nossa Senhora, ela terá eficácia e realmente, como dizíamos lá na primeira verdade, ela poderá nos levar ao fim último, que é Jesus Cristo, né? Se for, né, só por essas aqui, né, porque essas aqui falta aquilo que é, né, a livre vontade, né? Então a gente não consegue, né, alcançar aquilo que é a plenitude que nós tanto necessitamos, né, diante da nossa própria devoção à Virgem Maria. Então, para que a gente possa ir, né, ir entendendo esse termo
escravidão, né? Para que a gente também não caia aí, né, em algum erro. Depois, nós temos aí, né, a terceira verdade. A terceira verdade é o quê, né? Devemos nos despojar do que há de mal em nós, né? Então, assim, né, essa verdade ela tem a ver o quê, né? Ela tem a ver com o despojamento. Do mal que há em nós, né? Isso quer dizer o quê, né? Essa verdadeira devoção, a verdadeira devoção à Virgem Maria, ela nos leva a isso, né? Nos leva a um despojamento do mal, né? Isso quer dizer o quê, né? Nos leva a um despojamento desse mal, né, que em nós vai, né, e pode fazer, né, uma grande tragédia, né, na nossa vida, né? Por quê, né? E esse despojamento, a devoção à Nossa Senhora, ela vai nos levando, né, a um desapego, né, da nossa própria vontade, né, da renúncia da nossa própria vontade. Uma renúncia da vontade, ela nos leva, né, a morrer, né, aí, né, para nós mesmos, a mortificação de si. Então é importante também isso, né? Depois, né, a própria verdadeira devoção, ela vai nos, através, né, da própria devoção, ela vai nos unindo cada vez mais a Deus, né, a Cristo. Então, quanto mais unidos a Cristo, quanto mais a gente está abertos à graça, né, então é por isso que nós vemos aqui, né, esse primeiro, né, a renúncia da vontade, a mortificação de nós mesmos e a união, né, com o próprio Cristo. Então, quanto mais unidos a Cristo, muito mais nós vamos permitindo com que o mal em nós vá como que sendo repelido, né? Tem um exemplo, né, muito interessante, que é o quê, né? Se a gente pegar um copo d'água, né? Aí, né? Se a gente pegar um copo d'água, né? Encher de água, ele até a borda aqui, né? Se a gente pegar aqui, né? Se a gente jogar uma gotinha de água suja nesse copo inteiro de água, infelizmente, toda a água, olha só, uma gotinha, né, o mal que ela faz, né? Uma gotinha nesse copo de água limpa vai deixar impuro todo o copo, toda a água do copo. Mas para que a gente possa depois, né, purificar esse copo, assim, né, purificar a água desse copo. Qual é a forma de purificar a água desse copo, né? Jogando mais água dentro dele. Por quê, né? Porque quanto mais água a gente jogar dentro dele, for jogando água, né? Como lá, né? A gente pode dizer, né? Aí, né? Quanto mais água a gente for jogando nele, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. E esse transbordamento dessa água faz o quê, né? Vai repelindo, vai jogando para fora tudo aquilo que são as impurezas daquela gotinha que entrou. A nossa vida é justamente assim, né? A nossa vida, depois do batismo, nós recebemos como se fosse um copo de água limpa, né? Nós nos tornamos isso, né? Um ser totalmente purificado. O batismo realizou isso na nossa vida. Mas diante da nossa vida, diante daquilo que são, né, os nossos desvios, o nosso pecado, às vezes um vício, às vezes, né, uma má inclinação, uma paixão, o que vai acontecendo? Pequenas gotas vão entrando, né? Pequenas gotas do pecado vai entrando na nossa vida. Porque o mal, ele não entra de uma vez na nossa vida. Ele vai entrando de pouquinho a pouquinho na nossa vida e, infelizmente, né, nós vamos, né, infelizmente, adquirindo, né, alguns vícios, algumas coisas que precisam ser purificadas, né? E é claro, quanto mais unidos
a Cristo através, né, da Virgem Maria, né? Por isso que essa devoção ela tende a nos levar à santidade, à união com Deus. Quanto mais unidos a Cristo, mais essa água aqui, né, que é Cristo, que é a água viva, vai entrando dentro de nós e mais Cristo em nós vai como que repelindo, né, todo esse mal que há em nós, né, e vai realmente nos tornando, né, nos tornando seres, né, cada vez mais purificados, né. Então isso é importante. Isso é a santidade. Isso não acontece de uma hora para outra, mas isso vai acontecendo gradativamente na nossa vida. Então é muito importante isso também. A quarta verdade, vamos aqui, né? Então, como vimos aqui, a terceira verdade diz que essa devoção, ela nos gera um grande despojamento, né, do mal em nós, né? A quarta verdade que São Luís vai nos dizer, né? Ele vai dizer que temos a necessidade de um mediador diante ou entre, né? Assim, né? Um mediador entre nós e o mediador que é Jesus Cristo, né? Então, assim, né? Ele vai dizer, né, justamente sobre isso, né? A mediação. São Paulo vai dizer, né, que Jesus Cristo é o único mediador. E é claro, né, isso é sim, né, a grande verdade. Né? Por quê? Né? Porque Cristo é o único mediador entre o Pai. Né? Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Não tem como ir ao Pai do céu senão por Cristo Jesus. Né? Não tem como alcançarmos o reino dos céus se nós nessa terra não nos unirmos a Cristo. Né? Não é à toa que Jesus Cristo fundou a igreja para quê? Né? Para que, como membros unidos num só corpo, né? No corpo místico de Cristo, nós, como igreja peregrinante, militante, podemos, né, alcançar o reino dos céus. Então, não há como alcançar o céu se não for por Jesus Cristo, né? Por essa unidade ao corpo místico de Cristo, né? Que é a igreja. Né? E é claro, né, para que a gente possa chegar a Cristo, nós precisamos de uma mediação. Então isso é importante. E essa mediação é muito concreta na nossa vida, né? Porque todos nós que somos cristãos, né? Todos nós precisamos de quê? Né? Precisamos que alguém nos levasse para que pudéssemos né, nos tornar cristãos, porque às vezes nós fomos lá, né, batizados quando criança, então nós precisamos de um mediador, né, os pais, os padrinhos, que nos levassem à igreja para sermos batizados, para nos tornarmos outros Cristo, né, membros do corpo místico de Cristo. Esses são mediadores. Ou então, né, nós, depois de algum tempo, né, nós vamos lá, né, no nosso processo de conversão, nós precisamos de um mediador, né, para que pudesse nos pregar a palavra, para que a gente pudesse crescer mais no conhecimento de Jesus Cristo. Eu aqui, né, dando essa aula, de alguma forma eu sou também um mediador, né, porque estou assim, né, através do conhecimento que eu tenho e transmitindo a vocês, eu estou, né, aí sendo como que esse mediador entre vocês e o próprio Cristo. Né? E é claro aqui, né, a Virgem Maria, né, que nos leva a Cristo também. Aí nós vemos, né, que essa mediação até o mediador, né, até Cristo, é muito comum na nossa vida. Isso é muito importante a gente entender isso, senão a gente acaba caindo num grande erro, né? De suprimir todas as devoções. Ah, não, eu tenho que buscar somente a Cristo, eu tenho que ir só a Cristo. Mas como que a gente conhece a Cristo? A gente conhece a Cristo através dos mediadores, daqueles que nos anunciaram a palavra, daqueles que nos ensinam sobre Cristo, daqueles que vão ali, né, nos iniciando e nos conduzindo também, né, ao maior conhecimento de Cristo Jesus. Né? Até depois que a gente conhece a Cristo e tem uma intimidade com Cristo, a gente precisa, né, de um certo mediador, né, para que a gente possa, aí, né, nós vimos lá, né, no último curso que a gente fez, né, que lá, né, que o anjo da guarda é um mediador também, né, que leva as nossas orações até Deus, né, até Cristo. Então, nós vemos aí que há necessidade dessa mediação.
Então essa é a quarta verdade que São Luís está aqui nos expressando. E ele vai dizer, né, que essa mediação, né, é a mais perfeita mediação. Por quê? Porque Maria é uma cópia perfeita do próprio Cristo, né? Então não há uma mediação mais perfeita do que essa, né? Do que a verdadeira devoção à Virgem Maria, né? Porque ela que é essa realmente, né? Ela que tem essa, a gente chama, né, na Mariologia de justiça original. Maria tem essa justiça original, né? O que quer dizer isso, né? Maria não fica com nada, não retém nada para ela que não seja unicamente dela. Então, por mais que a gente queira dar um máximo louvor à Virgem Maria, ela nunca vai aceitar aquilo que não é dela. Ela sempre vai aceitar somente o que é justo. Então, Maria tem essa justiça original. E a exemplo dela, nós podemos, né, ir crescendo na prática da justiça também. Depois, né, Maria, né, porque Maria é essa perfeita mediadora, né? Porque entre nós e Cristo Jesus, entre nós e o Filho de Deus, o Filho dela mesma, né? Porque ela, né, é humilde. A humildade de Maria, né, torna ela, né, essa perfeita mediadora, né, também. Então isso é importante, né? E a humildade, né, vou botar aqui, né? Humildade é a virtude por excelência de Cristo. E como Maria é uma cópia perfeita de Cristo, é também, né, pela humildade, né, que nós, pela humildade, né, de Maria, né, que nós também temos esse grande exemplo, né. E é claro, né, essa verdade também, né, da verdadeira devoção, ela tem a ver o quê, né? Primeiro, como dizia, essa justiça original, né, que nos torna, que nos dá capacidade, né, que nos ensina a dar a Deus o que é de Deus e as outras coisas, o que é próprio das outras coisas. Essa humildade aqui, né, porque não há, né, caminho mais pleno do que a humildade, né, para chegar a Deus. Então, assim, né, essa mediação, desejar, né, e se ver necessitado dessa mediação de Maria para chegar, né, a Jesus Cristo, dessa necessidade de ter essa medianeira, né, essa mediadora para chegar a Cristo, isso é uma atitude de humildade também, né? Uma atitude onde nós reconhecemos que sozinhos não conseguimos chegar a Jesus Cristo, né, de uma forma cada vez mais perfeita, né? Então, isso é importante também. E depois, né, pelo amor, né, que Maria expressa, né? Então Maria, né, tem como ela tem essa justiça original, essa capacidade de humildade, ela tem também, né, essa capacidade de amor, né, de dedicação total, né, de entrega total a Deus, né, que é aquilo que é verdadeira, né, devoção e, é claro, a consagração, né, a escravidão de amor nos propõe, né, essa capacidade de amar a Deus totalmente, né, de todo o nosso coração, entendimento e força, né? E quanto mais nós aprendermos isso da Virgem Maria, muito mais, né, ela, através dessa devoção, nos conduz ao próprio Cristo, né? Porque se nós olharmos, isso aqui são as virtudes, podemos dizer assim, de excelência, né, de Jesus Cristo, né? Também da Virgem Maria. E é claro, se nós buscarmos exercitar, né, essas virtudes, né, tendo como Maria como essa medianeira, muito mais nós alcançaremos, né, aquilo que é, né, o bem supremo, que é o próprio Cristo, o Filho de Deus, para que Ele nos eleve ao Pai do céu. Então, aí nós temos essa quarta verdade, né, que São Luís vai nos expressar, né? Então é muito importante, né? A verdadeira devoção, né, ela é importante a nós porque ela nos auxilia a viver essa justiça original, essa justiça na nossa vida, nos auxilia a ter essa humildade necessária e, é claro, né, a amar a Deus sobre todas as coisas. E, é claro, essa aqui, né, a gente seguindo o exemplo da Virgem Maria, Maria nos conduz na escola de formação para alcançarmos essas virtudes aqui. Então, isso é muito importante para a nossa vida. Então, vamos passar para
a quinta verdade, né, que São Luís expressa aí no Tratado da Verdadeira Devoção. Então, a quinta verdade tem a ver com o quê, né? É muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros, né, recebidos de Deus, né? Então, assim, por nós mesmos, pela nossa própria vontade, é impossível nós conservarmos as graças que nós recebemos de Deus, né? Tanto aquelas pelo batismo, tanto aquelas que nós recebemos pela nossa prática espiritual, tanto também aquela que nós recebemos, né, pela comunhão eucarística, pela adoração eucarística, aquelas que nós recebemos, né, tanto nas próprias práticas de devoção à Virgem Maria, né, principalmente, né, o Santo Rosário. Nós somos incapazes de conservar essas graças, né? Como vai dizer, né, o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele usa uma imagem muito interessante, né? Ele vai ter uma visão e ele vai, né, citar, né, relatar uma imagem de cisternas rachadas. O que é a cisterna, né? A cisterna é onde vai guardando a água, né? E uma cisterna rachada faz o que, né? A água ela se perde toda, né? Então é bem interessante essa imagem do profeta Ezequiel, que remete justamente à nossa vida, né? Nós somos o quê? Cisternas rachadas. Por quê? Porque o pecado em nós, as tentações, tudo aquilo que são as nossas dificuldades, por exemplo, né, de nos manter na graça divina, são rachaduras em nós que vai fazendo com que a graça ela vá se perdendo. E por isso que nós precisamos sempre estar nos enchendo dessa graça, porque o dia que essas cisternas, né, vamos fazer aqui um desenhozinho aqui, né, o dia que o nível, né, da graça em nós ela vai abaixando, essas rachaduras que nós temos em nós faz o quê, né? Aqui o demônio, ele joga aquilo por essas rachaduras, né? Aquilo que são as suas tentações, né? Aquilo que o Papa Paulo VI dizia, né? Sobre a fumaça de Satanás, né? E realmente vai fazendo isso, né? Por isso que o nosso nível precisa estar sempre cheio, né? E cada vez mais transbordante, porque quanto mais cheios da graça divina, menos o inimigo joga, né, aquilo que são as tentações, né, e aquelas coisas que podem nos fazer cair dentro de nós, né, alimentando as nossas paixões, alimentando aquilo que são as nossas más inclinações. E é claro, né, São Luís, quando fala dessa quinta verdade, né, que nós somos incapazes de guardar, né, de conservar em nós essas graças recebidas, né, do próprio Deus, ele vai também, né, dizer, né, o porquê que nós somos incapazes de conservar essas graças. E ele vai falar, né, sobre os três inimigos da salvação. Quais são esses três inimigos da salvação, né? Que é a carne. O que é isso, né? As nossas más inclinações, a nossa própria carne, né? Por isso que São Paulo diz lá, né, que a carne é fraca. Jesus Cristo também, né, lá no Horto das Oliveiras, ele vai dizer, né, orai e vigiai para não cair em tentação, pois a carne é fraca. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que a carne, a nossa condição humana, ela tem as suas fraquezas, né? E é claro, né, essas fraquezas que nos levam muitas vezes, né, essas paixões, a concupiscência, que nos leva ao pecado, né, nos inclina ao bem próprio, né, ou então ao mal moral, né, podemos dizer assim, né. Depois, né, temos aí, né, o demônio também, né, que é um inimigo da salvação. E nós vimos lá no outro curso que nós fizemos lá, né, sobre os santos anjos, né, falando, né, o demônio, ele é o que, né, é alguém muito astuto, né, ele conhece as nossas limitações. Então ele só lança em nós a tentação que vai realmente mexer com o nosso interior, né, mexer com as nossas paixões, mexer com a nossa carne, né? O demônio ele faz isso, né? Ele sabe, ele vai conhecendo as nossas fraquezas e ele vai lançando as tentações para inflar, né, para aqui aguçar essas más inclinações da nossa carne, daquilo que está, né, das nossas próprias desordens, né. Depois, o outro, né,
o outro inimigo da salvação é o mundo. E o que quer dizer isso, né? Que são as ideologias, que são os modismos, que são aquilo, né, que arrasta as pessoas a uma prática, muitas vezes, de sua vida pouco racional. O mundo faz isso, né? O mundo, quanto menos a gente pensar, para o mundo é melhor, né? E é claro, né? E o próprio Cristo vai dizer, né, que o demônio, né, o diabo é o príncipe desse mundo, né? Então nós vemos, né, para o mundo, para o demônio, quanto menos a gente pensa, quanto menos formado a nossa consciência está, melhor para ele. Por quê, né? Porque nós vamos ser muito mais aqui arrastados pelas ideologias, arrastados pelos modismos, arrastados, né, por aquilo que não vai dar sentido à nossa vida. Então, São Luís, quando ele fala, né, que nós somos incapazes, nessa quinta verdade, que nós somos incapazes de conservar a graça de Deus em nós, ele está nos falando justamente por isso, porque nós temos essas debilidades na nossa carne e temos esses inimigos externos que tentam sempre, né, inflar a nossa carne para que a gente possa, né, cair nos nossos pecados e ir alimentando os vícios também. Então, São Luís ele está aí, né, nos chamando a atenção sobre essas verdades. Por isso que é tão necessário a gente entender, né, o que é uma verdadeira devoção à Virgem Maria, né? Uma verdadeira devoção à Nossa Senhora, né? Que é essa devoção que sempre nos conduz à unidade maior com Deus. E é claro, né, sempre vai nos fazendo crescer mais ainda em santidade, né? Porque uma devoção que não nos leva a crescer em santidade é uma devoção que não está ali, né, surtindo o seu efeito, né? Não está chegando ao seu fim, né? E a santidade, nós só alcançamos a santidade quando nós nos unimos a Cristo, né? Então é importante isso, né? Por isso que a consagração que São Luís propõe, que essa consagração, né, de escravidão de amor, que é uma renovação das promessas do batismo, né, é uma consagração que a gente só pode fazer em estado de graça. Por quê, né? Porque se a gente não renuncia o pecado, a vida de pecado, como que nós vamos, né, nos unir cada vez mais a Cristo? Como que nós vamos nos unir cada vez mais, né, a Virgem Maria, né, a Deus que está no céu, né? E é claro, por isso que São Luís está nos propondo isso, né, essa renovação, essa renúncia do demônio, né, das suas obras, do pecado, dos vícios, para permanecer em Deus. É claro, temos limitações, podemos ter quedas, podemos perder o estado de graça, né, por algum pecado ou outro, um pecado mortal, mas quando nós estamos lutando, o que acontece, né, a nossa consciência logo pesa e nós vamos buscar, né, o sacramento da confissão e, é claro, nos reconciliar pela graça com o próprio Deus. Então, nesse segundo capítulo, São Luís ele traz justamente isso, né, essas verdades que são essenciais, né, para que a gente possa entender o verdadeiro, né, sentido dessa devoção. Por que essa devoção é tão necessária à nossa vida? Depois, no capítulo 3º, São Luís ele vai falar, né, aí, né, sobre aquilo que são as práticas, né, os sinais, primeiro os sinais, né, aí os sinais da verdadeira devoção, da devoção à Virgem Maria, né? Entenda que quando a gente fala de verdadeira devoção, a gente não está falando só do tratado que São Luís, né, do tratado que São Luís escreveu, ou da forma de devoção que ele está propondo. Não, quando ele fala de verdadeira devoção, ele está falando daquilo que é a devoção à Virgem Maria, porque não tem uma outra devoção. Ou a devoção ela é verdadeira ou ela é falsa. Então a gente tem que ter essa consciência. Então, ele vai falar no capítulo 3º, né, sobre alguns sinais. Então, os sinais da falsa devoção. Aqui. Os sinais da falsa devoção, que ele vai elencar no tratado como 7 sinais dessa falsa
devoção, né? Dos falsos, que ele vai chamar até de falsos devotos, né? Então, o primeiro sinal da falsa devoção é o quê, né? Que ele vai chamar que são os devotos críticos. O que é isso, né? Que são os devotos críticos, né? São aqueles que, assim, né, dizem que têm uma devoção à Virgem Maria, mas eles criticam as práticas devocionais, criticam, né, dizendo que não é necessário ter uma devoção à Virgem Maria, eu posso ir direto a Jesus Cristo. Olha como que as reflexões que nós estamos fazendo, né, sobre a necessidade da devoção. Como nós falávamos lá, né, a devoção é o quê? É uma reverência, é um respeito, é honrar, né, alguém. Então, quando a gente não tem uma devoção à Virgem Maria, nós estamos aí, né, faltando, né, com respeito à mãe do próprio Cristo, né, que é um dos grandes mistérios de Cristo, né, que é a sua própria mãe, né, que é ali, né, aquela que é a Imaculada Conceição. Então, quando há grandes críticas depreciativas, assim, né, pessoas com grandes críticas depreciativas, a gente começa a perceber que essa pessoa, ela não tem uma verdadeira devoção, né? Ela tem aí, né, qualquer outra coisa menos a devoção. Depois, os escrupulosos, escrúpulos, o sinal, né, é o que, né? Aquelas pessoas que não têm a devoção à Virgem Maria com medo, dizem, né, que tem medo, né, de não dar a verdadeira devoção a Jesus Cristo, né, a Deus, né, aquele culto. Por isso que é importante aí, quando nós vimos lá sobre a devoção que nós temos, o culto que nós temos a Deus é o que? De adoração. O culto que a gente tem à Virgem Maria é um culto muito inferior do que o culto de adoração, que é aquilo que nós chamamos de hiperdulia, né? Que é aquela veneração ou aquele respeito acima, né? Superior, né? Aos anjos e aos santos e também aos lugares e objetos de devoção, né? Então, assim, né, quando há muitos escrúpulos, também, né, aí, né, nós vemos sinais de falsa devoção, né? Então isso aqui é muito importante também, né? Porque infelizmente há muitos devotos escrupulosos, né? Aqueles que, eu não tenho tal prática porque parece assim, né? Às vezes até há uma crítica, essas pessoas elas começam a criticar outras também, né? Porque elas têm as suas práticas, porque rezam o rosário, porque rezam o ofício, porque rezam alguma devoção à Nossa Senhora, e essas pessoas começam o que, né? Dizendo, né? Ou acusar, né? Ali, né? Por escrúpulo, acusar, né? A devoção dos outros, né? Dizendo, né? Esse tem mais devoção à Virgem Maria do que a devoção a Jesus Cristo, né? Então, nós vemos aí, né? Esses dois primeiros sinais, né? De falsa devoção. Depois nós temos, né, os exteriores. Os devotos exteriores, né? A pessoa que aí tem aqui é o outro extremo, né? A pessoa que ela quer muita devoção, faz muita devoção, reza o rosário, reza o ofício, reza não sei o que, reza não sei o que lá, reza um montão de coisa, mas na verdade interiormente a sua vida não muda, né? Interiormente continua ainda naqueles mesmos pecados, né? Então assim, né, se preocupa só com sinais exteriores, né? Sinais, né, com a correntinha, com o escapulário, ou então, né, com o cordão de Nossa Senhora, ou de andar, né, sempre com o terço na mão, ou então com o terço ali, né, para mostrar, né, que é devoto, não sei o quê. Então essas pessoas que se preocupam mais com as coisas exteriores são preocupantes também, né? Por quê, né? Porque geralmente aquele que se preocupa muito com as coisas externas dificilmente se preocupa com o interior. E essas pessoas aqui, geralmente, elas são tendidas muito ao sentimentalismo, que é um outro problema também nas devoções, né? Que aí, né, gera aí, né, um outro problema que a gente vai ver aí mais à frente, né?
o quarto sinal, né? O quarto sinal que aí da falsa devoção que São Luís traz são os presunçosos, né? Os fiéis presunçosos. Esses são quais, né? São aqueles que não mudam de vida, têm a vida e acham que pela devoção à Virgem Maria, né, só por usar o escapulário lá, né, depois da morte, Maria no próximo sábado vai tirar ele do purgatório. E não é assim, né? Quando a gente cai numa presunção, né, que é nessa certeza, né, de que nós vamos ser salvos, a gente cai num grande problema, né? E tem muita gente assim, né, achando que pela devoção à Virgem Maria a sua salvação está garantida. Não está garantida. Porque Maria não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos cada vez mais crescer em virtude, crescer na vida de santidade, naquele desapego que a gente falava lá, né, da própria vontade, na renúncia da própria vontade, na mortificação de nós mesmos, né, crescer na união com Cristo através das suas virtudes. E é claro que a gente não caia nesse mal aqui, né, nesse grande pecado da presunção. Depois, o quinto sinal de falsa devoção, que são os inconstantes. Os inconstantes, né? Geralmente, os devotos exteriores, eles são extremamente inconstantes. Por quê? Como eles se preocupam muito com as coisas externas, com o sentimento, com as aparências e tudo, quando o sentimento passa, o que acontece? Ele não consegue perseverar, porque ele vive só na epiderme, né? A flor da pele, só naquilo que é sensitivo. Isso é um grande problema, né? Então, essas pessoas, como o ditado antigo diz, né, são pessoas que são fogo de palha, né? Elas começam bem a sua devoção, mas depois, né, quando não sente mais nada, quando aquilo ali começa a ficar difícil, quando Deus propõe as primeiras dificuldades, né, para que aquela pessoa possa crescer na perseverança, ela vai desistindo, né? Ela vai permitindo aí essas inconstâncias. Depois, o sexto sinal são os hipócritas. Esses aqui, né, usam da devoção para esconder a sua vida, né? Eles fazem todo, né, a palavra hipócrita, né, vem do termo grego, né, hipos, que quer dizer máscara, né? Então, assim, né, os hipócritas, eles são isso, né? Eles se fazem muito de devoto, né? Traz os sinais, assim, né, demonstra para os outros, né, que rezam o terço, que reza o rosário, né, que tem muitas práticas de devoção à Virgem Maria, mas no final de tudo eles não têm vida interior, né? Eles fazem toda uma imagem de si, mas infelizmente, né, por dentro, né, estão vazios, né, porque só querem mostrar, né, que aí, né, que fazem as coisas, mas na verdade não são, né? E na verdade, na nossa prática de fé, o ser é muito mais importante do que o fazer, né? Até porque o fazer, ele é consequente do nosso ser, né? Daquilo que nós somos, né? Então isso é importante também na nossa vida. E depois nós temos o último sinal aí de falsa devoção, são os devotos interesseiros. Os interesseiros, né? Por que esses interesseiros, eles geralmente são aqueles, né, que fazem novena, rezam terço, tudo para alcançar uma graça. Isso é perigoso também, né? Porque se a pessoa ela tem as suas práticas devocional só para ganhar coisas nessa terra, infelizmente, né, ela pode ser até enganado pelo demônio, né? Porque o demônio se disfarça de anjo de luz. E o demônio pode até às vezes dar uma coisa àquela pessoa e aquela pessoa achando que vem de Deus, só para quê? Para ela receber logo aquilo e sumir. E, geralmente os interesseiros, eles são assim, né? Depois que recebem aquilo que queriam, aquilo que desejavam, eles somem, né? Somem de perto de Deus, né?
da prática, né, da fé. Então, isso é muito importante a gente, né, olhar, né, para a nossa vida e fazer, né, essa grande reflexão, né, para que aí a gente possa, né, não cair numa falsa devoção e, é claro, né, ir, né, nos privando, né, daquilo que é, assim, né, um caminho de perdição. Depois nós temos, né, os sinais da verdadeira devoção, né? Então, quais são os sinais da verdadeira devoção, né? O primeiro sinal são basicamente 5 sinais, né? O primeiro sinal de uma verdadeira devoção é que essa devoção ela é muito mais interior do que exterior, né? Isso quer dizer o quê? Uma devoção interior, ela significa o quê, né? Que ela está fundamentada na busca de santidade, né? Está fundamentada na busca de mudança interior, de conversão, que é justamente isso, né? Que a devoção, né? A Virgem Santíssima, ela propõe, né? Esse caminho de santidade, esse caminho de conversão, de purificação, de iluminação e de união cada vez mais com Cristo, nessas 3 vias aí, né, da vida espiritual que nós vimos lá no nosso primeiro curso, né, alguns meses atrás, né? Então, o primeiro sinal, né, da verdadeira devoção na vida do fiel é isso, né? Ela é interior, né? Então, assim, né, ela tem um fruto interior muito grande na consciência, no sentimento, né? E, é claro, depois se expressa através das atitudes, né? Depois, é uma devoção terna, como dizia, né? Quando a nossa devoção ela é interior, ela vai gerando o quê? Uma ternura, né? Ela vai gerando uma afinidade, uma empatia, ela vai gerando, né, para com a pessoa da Virgem Maria uma grande, né, capacidade de nos reconhecermos como verdadeiros filhos de Nossa Senhora, né? Então, por isso que ela é uma devoção que nos leva a uma intimidade. Então, por isso que ela tem que ser também terna, né? Isso aqui, né, esse terno aqui também, ele tem a ver, né, com aquilo que são as práticas, né, de devoção, né? Que são o que, né, que são os cuidados, né, que nós podemos ter, né, com a nossa devoção, né, e com o nosso convívio com Nossa Senhora, né? Por exemplo, né, um sinal de ternura com a Virgem Maria, né? Quando nós temos lá, né, uma imagem na nossa casa da Virgem Maria, a gente pode, né, às vezes ir lá no jardim, ou a gente passa num lugar, tem uma flor, leva para Nossa Senhora, é um sinal de ternura, né? Um sinal de quê? De unidade, né? Um sinal aí de amizade, né, com a Virgem Maria, né? Então, a devoção ela precisa ser sempre terna, né? Que ela tem a ver, né, com essa afinidade, né? Essa união, podemos dizer assim, até, né, afetiva, né, com a Virgem Maria. Outra coisa, ela é santa, né? Por ela ser interior, por ela gerar, né, essa unidade de afeto, de afinidade, ela vai gerando cada vez mais o quê, né? A santidade, né? Uma devoção que é santa, né? Então, uma pessoa que se mostra muito devoto e não tem uma vida santa, então ela não tem uma verdadeira devoção. Por quê? Porque ela não está se unindo cada vez mais a Cristo. Depois, é constante, né? E aqui nós vemos, né, uma pessoa que assim, né, tem uma verdadeira devoção à Virgem Maria, ela o quê, né? Mesmo ela não sentindo, mesmo ela não ali, né, às vezes não querendo, né, fazer alguma prática devocional, mesmo ela tendo alguma dificuldade espiritual ali, né, para realizar aquelas coisas, ela é constante, né? Ela se esforça, né, para realizar, né? Por quê? Porque ela sabe muito bem que, né, aquilo ali, aquela devoção não é para gerar um sentimento nela própria, né? É uma devoção para que possa gerar, né, uma obra de santidade. Então, assim, né, eu faço aquilo não porque me faz bem,
Eu faço aquilo porque eu preciso, porque eu vejo que é necessário. Então, quanto mais nós crescemos, né, nessa consciência de necessidade, né, dessas práticas espirituais, mais nós nos tornamos o quê? Constantes. E depois, né, o quinto sinal, né, da verdadeira devoção é uma devoção sempre desinteressada. É uma devoção sempre desinteressada. Então, é muito importante, muito importante isso aqui, né? É uma devoção desinteressada, né? Como dizia anteriormente, nós não fazemos para receber algo, mas fazemos porque é necessário fazer aquilo, porque aquilo realmente vai gerar um fruto a longo prazo na nossa vida, um fruto de santidade. Então, quando nós vemos, né, São Luís, quando ele vai no 3º capítulo falar, né, sobre esses sinais da verdadeira devoção e os sinais da falsa devoção, ele está querendo nos alertar justamente sobre isso, né, para que a gente possa, né, adquirir uma justiça para que a gente possa aí realmente crescer nessas práticas interiores, mais interiores, né, do que as exteriores, né? E é interessante também, né, depois, aí, né, São Luís ele vai, né, trazer algumas práticas, né? Lá no artigo 115, artigo 115, São Luís ele vai trazer, né, algumas coisas interessantes. Ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer aí, né, sobre as práticas comuns à Virgem Maria. É claro que essas práticas a gente vai ver lá mais à frente, né, no 8º capítulo, né, do tratado, a gente vai ver essas práticas. Mas São Luís ele vai ali elencar, né, algumas coisas. Né? Ele vai dizer assim: honrá-la como a digna Mãe de Deus, com um culto de hiperdulia, como nós falávamos, isto é, estimá-la e honrá-la sobre todos os outros santos, como a obra-prima da graça e a primeira depois de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Meditar, né, as suas virtudes, seus privilégios e seus atos, contemplar as suas grandezas, fazer-lhes atos de amor, de louvor e reconhecimento, como dizia, né, esses atos de ternura, né, para com a Virgem Maria, invocá-la cordialmente, né? Então tem até uma história, diz, né, que São Bernardo, né, lá no claustro, né, no corredor, né, onde se ia para a capela para fazer a oração, né, diz que São Bernardo, né, um grande devoto à Virgem Maria, né, ele tinha uma imagem de Nossa Senhora, sempre quando ele passava na frente da imagem, ele dizia, né, Salve Maria, e sempre saudava a Virgem Maria assim, né, Salve Maria. Um dia ele esquece de fazer essa saudação, aí a Virgem Maria, né, diz, né, Salve Bernardo, né, porque, né, havia uma ternura tão grande entre os dois, né, entre São Bernardo e a Virgem Maria, que o dia que ele não saudou ela saudou a ele, né. Então é bem interessante isso, né, como que a gente vai adquirindo, né, esse convívio, né, com a Mãe de Deus, né. Depois, oferecer-se e unir-se a ela, né, diante dessa consagração, né, que nós estamos aqui, né, tentando, né, e nos propondo a entender melhor, né, que essa consagração que São Luís vai nos propor, né. A 7ª coisa, né, em todas as ações ter a intenção de agradar a Virgem Maria, né, porque quando nós pedimos para que ela nos ajude, né, interceda por nós, né, é justamente para isso, né, para que a gente possa agradar também ela, né, porque agradando o seu Filho estaremos agradando a Virgem Maria. Começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, né? A fim de fazê-las por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, para Jesus Cristo, nosso último fim, né? E aí é importante, né, nós termos essa consciência também, né? Depois, mais à frente, São Luís, né, como lá no capítulo 8º, São Luís vai falar justamente sobre isso, né? Usando
aquilo que a gente diz, né, na missa, né, por Cristo, com Cristo, né? Ali São Luís ele vai usar esse termo, né, assim como nós fazemos assim tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo, também, né, com Maria nós fazemos, né, por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, né? Então isso é bem interessante também, né, como São Luís vai fazer esse paralelo aí, né, com a liturgia da Santa Missa também, né? Esses são os atos interiores, né, que nós vamos ver mais lá na frente. Depois também existem alguns atos exteriores, né? Vamos colocar alguns aqui, né? Alistar-se, né, em uma das suas confrarias, ingressar, né, em suas congregações, né? Aí nós temos, né, a Congregação do Rosário, nós temos algumas confrarias, né, também, né, o escapulário, né, de Nossa Senhora do Carmo. Assim também nós temos outros, né, outras confrarias também, por exemplo, as Filhas de Maria, ou então, né, aí, né, a Congregação Mariana, né, isso também, né, é uma prática externa, né, uma atitude externa, né, aí, né, de estar, né, cada vez mais unidos, né, a essa espiritualidade mariana, né. Ingressar, né, em uma das ordens instituídas em sua honra, né, por exemplo, como falava, né, a Ordem do Carmo, né, aí, né, que tem a sua ordem terceira, a gente pode ser terciários, né, da Ordem do Carmo também, a Ordem Carmelita Secular, né, também bem interessante. Depois, né, publicar os seus louvores, né, escrevendo coisas sobre a Virgem Maria, né, propagando a devoção à Virgem Maria. Isso também, né, é aí, né, uma atitude, né, uma prática externa. Dar esmolas, jejuar, mortificar-se, o espírito e o corpo, né, aí, né, em honra, né, da Virgem Maria. Trazer consigo suas insígnias, né? O escapulário, um cordão com a medalha, né? A medalha Nossa Senhora das Graças, por exemplo, o Santo Terço ou o Santo Rosário, alguma cadeia, né? Que o próprio São Luís ele vai dizer, né? Que é possível usar também, né? Depois da feita, né, a consagração, né, de escravidão de amor a Nossa Senhora também, que não é necessário, mas pode ser usada como um sinal, né, de pertença, de dedicação, de consagração a Nossa Senhora. Depois, né, recitar, né, com devoção, atenção e modéstia o Santo Rosário, assim também como outras orações, também é muito importante, né, isso para a nossa vida. E São Luís ele vai dizer, né, uma coisa muito interessante, né? Ele vai colocar ali, né, que essas práticas todas, né, tanto interiores quanto exteriores, eles só tem um valor, né, e só realmente, né, tem o seu efeito quando nós aí, né, fazemos, primeiro, com reta intenção. Se não há reta intenção, tudo aquilo que nós fazemos, né, não tem valor nenhum, não tem mérito de salvação nenhum. Segundo, isso está lá no artigo número 117 do tratado, né? Depois, com a intenção, com atenção e sem distrações, né? Então, com atenção. Então, as devoções, né, tanto a oração do Santo Rosário, né, ou algum tipo de ofício, né, a Virgem Maria, né, se a gente não faz com atenção, né, porque às vezes as pessoas falam assim, padre, eu rezo o dia inteiro. Aí ele está fazendo alguma coisa lá e está rezando o rosário, está fazendo alguma coisa rezando. De repente, é uma coisa que é boa, porque você está rezando enquanto você está fazendo as coisas, você está ali, né, focado, mas é claro, né, você está dividindo a sua oração com uma outra coisa. De repente, aquela oração está servindo só para que você não seja tentado, assim, né, porque você está focando a sua atenção em alguma coisa, né? É claro, e mesmo assim está dividindo a sua atenção com dois afazeres, com a oração e com alguma coisa, né, que a gente está ali, né, nos propondo a fazer, né? Por isso que é necessário, né, pelo menos, né, aí, né, num determinado momento do nosso dia, a gente parar, né, para rezar com atenção,
Porque sem atenção a gente não tem como contemplar os mistérios, né? Principalmente aí, né, o Santo Rosário é assim também, né? Depois, terceira, com devoção. Isso quer dizer o quê, né? Aí, ó, com devoção, sem precipitação nem negligência, né? Então a gente tem que fazer o que, né? Com devoção, com espírito de devoção, né? De que a Virgem Maria está próximo de nós, né? Que aquilo está, né, realmente, né, nos unindo a Deus, né? Não fazer de qualquer forma, né? Aquela coisa, eu rezo o terço quando eu vou dormir. Aí tá lá deitado, aí tá lá rezando o terço. Isso não é um ato devoto nem aqui e nem em qualquer lugar, né? Assim, né, do universo, né? Assim, um ato devoto é o quê, né? Se a gente tem lá, né, uma imagem de Nossa Senhora, a gente lá, né, a gente pode não de repente ajoelhar, mas a gente pode sentar, coloca um banquinho ali em frente à imagem, vai contemplando, né, a imagem da Virgem Maria e rezando o rosário, ou então fazendo alguma outra devoção, né? Não é de qualquer forma, assim, a atitude do nosso corpo demonstra, né, e manifesta a nossa devoção, né, o nosso respeito à Virgem Maria, né, e também, né, as outras devoções que nós podemos ter também. Depois, né, quarto, né, com modéstia. Isso é uma coisa que depois, lá na frente também, né, a gente vai, né, a gente vai falar um pouquinho, né, com modéstia. São Luís vai trazer aqui, né, com modéstia e compostura, em atitude respeitosa e edificante, né? Então isso aqui é muito importante, por quê, né? Porque às vezes, né, a gente quer ser um devoto da Virgem Maria, mas a gente quer viver de qualquer jeito, né? A gente, assim, né? Porque, né, a devoção, ela nos faz o quê, né? Ela nos propõe, né, uma mudança de vida. Ela nos propõe o que? Uma mudança, né, de atitude, né? E é claro, a gente começa, quanto mais unidos a Deus, mais a gente vai começando a perceber que coisas não mais nos convêm. Tipos de roupas, tipos de palavras que a gente pronunciava anteriormente, algumas atitudes também, né, não convém mais a nós, mas tudo isso é uma consequência de uma verdadeira devoção. Por isso que quando nós não temos uma verdadeira devoção, dificilmente a gente tem essas atitudes aqui também, né? Interiores e exteriores, né? Uma reta intenção, uma atenção, uma verdadeira devoção e, é claro, né, uma modéstia, uma compostura, né, ali diante, né, do nosso ato devocional. Então, para que a gente possa aí crescer, né, cada vez mais, né, nesse entendimento, né, do que São Luís está querendo nos propor, né, do que é verdadeiramente uma verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Então, essa é a nossa segunda aula, né, que nós estamos aí, né, cada vez mais crescendo nesse conhecimento, né, tanto do tratado, né, e como disse, né, na última aula, né, muito importante, né, para que a gente possa entender mais ainda, né, essa aula, é a gente ter, né, o Tratado da Verdadeira Devoção. Isso aqui não se encontra mais, né, que é bem antigo, né, isso aqui é o meu, mas nós temos, né, se eu não me engano, acho que ainda tem alguns na nossa paróquia, né, dos tratado que as irmãs da Arca de Maria vendem. Então, se aqui na nossa paróquia não tiver, é só procurar as irmãs, né, elas estão sempre aí na missa também, né, que pode, né, também, né, ou então entrar em contato com elas, ou então entre em contato conosco também, que a gente pode fazer encomenda do tratado para que vocês possam ter, né, para que aí possam crescer cada vez mais no conhecimento e na leitura também, né? Porque, como dizia, né, como eu recomendei lá na última aula, né, a nossa aula aqui, assim, né, a gente está explicando tudo aquilo que está aqui dentro, né? Então é importante que a gente leia, né, para que a gente possa ir relembrando, né, a nossa aula, né? E é claro, né, aqueles que entenda que esse curso que a gente está dando não é um curso para consagração, a gente não está fazendo um curso para consagração, a gente está fazendo um curso para que a gente possa ter um entendimento melhor e maior, né, sobre a verdadeira devoção, e estamos usando o Tratado de São Luís como base do nosso curso, né, porque
como é um tratado, né, que nos traz, né, aquilo que é o necessário, né, para o nosso entendimento da verdadeira devoção. Então é importante isso. Mas, assim, como recomendação também, nunca faça essa consagração sem antes ler e entender o tratado, né? Porque senão, como nós dizíamos lá, nós não vamos fazer uma consagração de livre vontade. A gente pode estar fazendo até por constrangimento, por estar sendo levado por outros a fazer, né? Ou por moda, né? Que é um outro problema, pior ainda. Mas é muito importante a gente, né, fazer uma consagração de livre vontade. E para isso é necessário ler o tratado. Se a gente não leu o tratado e fez a consagração, a gente pode até duvidar da nossa consagração, né? Porque a gente pode fazer um ato de consagração, mas se Deus aceita esse ato realmente de consagração, vai depender da nossa disposição interior. E ler e entender o tratado, né, é condição de possibilidades para essa consagração. E também, novamente, né, fazer a propaganda aqui no nosso livro de Mariologia, né, Compêndio de Mariologia, para a gente conhecer mais sobre a Mariologia, né? Depois, né, nas últimas aulas do nosso curso, a gente vai passar algumas indicações, né, também, né, que aqui está, né, sobre os dogmas marianos também, né? Então, muito importante. E futuramente, né, acho que daqui algumas semanas nós teremos, né, aí um livro, né, que é um livro que é o fruto, né, dessas nossas aulas aqui, né? E todas essas aulas que eu estou passando para vocês, né, é um material, né, que foi ali, né, construído, né, e futuramente aí, né, daqui a algumas semanas nós teremos um livro, né, que a capa será até essa imagem aqui, né, essa imagem de Nossa Senhora do Divino Amor, né? Então nós traremos aí para vocês também um material, né, que vai aí, né, a gente vai poder ter na nossa casa, que vai embasar, né, também mais ainda aquilo que nós estamos ensinando aqui, aquilo que São Luís nos ensina no tratado, para que assim a gente possa ser, né, um verdadeiro devoto da Virgem Maria. Vamos fazer a nossa oração final, né, para que assim a gente possa terminar a nossa aula e depois nós vamos dar também a bênção final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora do amor divino e dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.